tarde para quem está me assistindo. Esse vídeo vai ser a continuação da série, onde hoje eu vou explicar um pouco de maneira mais simples sobre a fé católica, a fé católica de maneira mais simples, e o porquê é necessário na nossa jornada espiritual, porque infelizmente as pessoas não estão buscando esse sacramento, estão há anos sem se confessar, e elas podem estar levando um risco muito grande. Tem uma frase de São João Bosco que diz o seguinte: as duas asas de uma alma para o céu é a Eucaristia e a confissão. Uma das asas eu já falei no vídeo anterior sobre a Santíssima Eucaristia, vai estar sobre o que é o sacramento, por que é importante, mas nesse vídeo eu falo sobre a segunda asa, que é o sacramento da confissão. Desculpa. O sacramento da confissão, para ela ser verdadeira, ela tem que ter matéria, ou seja, você precisa ter pecado, pode ser leve ou grave, pecado mortal ou pecado venial. E tem que ter um sacerdote, padre, bispo, para ser válido. Você, basicamente, o sacramento da confissão, isso é uma coisa mais simples. Você pecou, certo? Digamos um pecado mortal. Vou dar um exemplo. Você faltou à missa no domingo. Isso é um pecado grave. Então, para você receber perdão de Deus, você vai para o sacerdote, conta o seu pecado estando arrependido. O padre te absolve em nome de Cristo e você está perdoado, absolvido. Agora, é para dar um pouquinho de contexto. O que é a diferença entre um pecado mortal e um pecado venial? Um pecado mortal é os pecados que a gente comete que vão contra os 10 mandamentos. Ou seja, amar Deus sobre todas as coisas, não levar santo nome em vão, guardar domingos e festas, honrar pai e mãe, não matar, não roubar, não cometerás adultério, não botar falso testemunho, não cobiçar coisas alheias, não cobiçar a mulher do próximo. O que estão ali nos 10 mandamentos, isso é pecado mortal. E por que mortal? Porque se você comer, como diz o catecismo, se você cometer só pecado mortal, vou dar um exemplo, vou botar um exemplo do mês de domingo, você faltou a missa domingo, e se você morrer, por exemplo, acabou o dia, e você morre em estado desse pecado, você vai direto para o inferno. Agora, o que você precisa fazer para ser um pecado mortal? Primeiro, tem que ser de matéria grave, isso eu já expliquei, pecado mortal. Segundo, você tem que ter livre consciência de que você fez aquilo, certo? Tem que ter consciência plena. Olha, isso é pecado. Isso é pecado. Eu tive a intenção de fazer, porque eu sabia que era pecado, mesmo assim fiz. E o terceiro é não ser arrependido. Agora, o que é um pecado venial? É um pecado mais leve. Leve no sentido que, se você cometer, isso não acaba com o seu relacionamento com Deus. Porque quando você constitui um pecado mortal, você perde seu estado de graça. Quando você está no estado de graça, quer dizer que você está numa relação muito boa com Deus, sem pecado mortal. Isso que é o estado de graça. E quando você é mortal, isso se rompe. Você perdeu o estado de graça. E para você recover, você vai para a confissão. Agora, quando você comete um pecado velho, agora, se tiver esses pecados. Agora, é o seguinte: se Deus perdoou todo mundo, por que eu preciso ir para um padre? Essa é uma pergunta que nós católicos recebemos dos protestantes. É o seguinte: Jesus instituiu esse sacramento. Comete um pecado, você pede perdão a Deus, você pode fazer isso. Você pode pedir perdão. Mas é o seguinte: você não tem uma garantia que você foi perdoado. Porque parte do sacramento da confissão tem a penitência, certo? Isso eu vou explicar um pouco mais tarde no vídeo. Mas é o seguinte:
Quando você faz uma penitência, você faz para reparar aquilo que você fez. E quando você está, por exemplo, você está de joelho na sua cama e você pede perdão a Deus, certo? Como é que você vai reparar isso agora? Se for você mesmo, tá, você pediu a Deus e você recebeu um consolo. Aí você vai fazer uma penitência difícil para reparar o que você fez? Ou uma mais fácil de fazer? Para fazer. Você vai para a opção mais fácil. Agora, quando você está naquele sacramento, porque o sacramento da confissão é uma preciosidade que a gente tem. O conceito de perdão antes de Jesus era uma humilhação. Por exemplo, na cultura japonesa, eles não se ajoelham. Na cultura japonesa, se você se ajoelhar diante de alguma coisa ou de alguém, é um estado de humilhação e não de humildade. E quando você vai no sacramento da confissão, como disse o Padre Pio, a confissão é o único tribunal que você entra culpado e você sai absolvido. Sai sem culpa. Porque acontece, um sacerdote, ele não age, por exemplo, uma frase de Santo Afonso. Eu acho, de cabeça. Sim, eu acho que é Santo Afonso. É Cristo quem batiza? Não, desculpa a confusão. É Pedro quem batiza? Não, é Cristo quem batiza. É Paulo quem batiza? Não, é Cristo quem batiza. É um padre fulano que perdoa os seus pecados? Não, é Cristo quem perdoa os pecados dele. Pelas mãos do sacerdote. Porque quando você é um sacerdócio, você age em persona Christi, na pessoa de Cristo. Então, quando os padres dizem a palavra, eu te absolvo dos teus pecados, é Cristo quem diz para a boca do sacerdote. Então, quando você vai para o confessionário, você está na frente de Jesus e pede, porque com o perdão, na confissão, imagina, você está com o peso dos seus pecados. E às vezes você sente até um peso físico ainda. Porque existem testemunhos que várias vezes, pessoal, até um amigo meu disse que quando, e até eu mesmo senti isso, que quando eu saí da confissão, eu senti mais leve, se sente como se um peso tirou suas costas. Então, esse sacramento é uma preciosidade. E quem não confessou, para ser honesto, quem faz aqui se assistindo, se você faz anos que você não se confessa, você sabe que está no erro e você tem a famosa frase na cabeça, Deus é misericordioso, perdoou todo mundo e tal, me aceita do jeito que sou. Você vai tomar vergonha na cara. Porque, sim, Deus é misericordioso? É. Deus é amor? É. Mas como diz o Padre Paulo Ricardo, Deus é amor e você é uma miséria. Nós somos miseráveis. Essa é a coisa, nós somos miseráveis. A gente precisa desse perdão. Cara, a gente não precisa necessariamente por conta dos pecados. Não precisamos, estou falando de necessidade. Porque como devoção varia. Nós não necessitamos nos confessar toda semana. Porque, eu vou explicar isso depois, quando você vai para a Santa Missa, no domingo, seus pecados veniais estão perdoados, se você pedir perdão. Mas somente os mortais só podem ser perdoados na confissão. Veniais, sim, você pode se fazer como um exemplo que eu falei, você pode de joelhos pedir perdão, você é perdoado. Veniais, e eu vou explicar isso agora, venial é o pecado mais leve. Os pecados mais leves pode ser, Deus perdoa. De qualquer maneira, quando você vai naquele confessionário, você conta os seus pecados. Porque isso é uma humilhação mesmo. Porque quando você tem uma culpa, você fez uma coisa errada. Você fez uma coisa errada. E você sabe disso. E a pessoa é magoada. A outra pessoa é magoada. Você sente uma dor em você mesmo. Para você pedir perdão é mais doloroso ainda. Porque você está admitindo que você errou. Admitir que você está errado é uma coisa difícil. Porque o pecado do orgulho
É um que gruda na gente, que é difícil sair. E esse orgulho que a gente tem de nós mesmos fica lá impresso. Portanto, é difícil de você pedir perdão. É difícil. E sobre o perdão também, você receber perdão, você perdoar alguém também é difícil. Mas é necessário para a vida cristã, para a vida católica. É necessário você perdoar. Como diz no Pai Nosso, né? Pedimos perdão e perdoamos a quem está ofendido. Então quando você entra no confessionário, não tenha vergonha de falar seus pecados. Porque o que é a realidade de que você está fazendo? Você magoou um Deus que te ama. Quando você peca mortalmente, você magoou um Deus que te ama. Aquele que se estendeu até o fim, aquele que se deu tudo por você. Tem a pintura famosa do Michelangelo, né? Na Capela Sistina. Quando você olha para o teto, tem Deus e Adão. Deus com um braço custando esticar. Só que o braço do homem, ele está um pouco para trás. Como se tivesse um pé atrás. Não querendo se esticar para tocar Deus. Deus se estende totalmente para poder tocar o homem. Mas o homem tem uma repulsa. Volta para trás. E a confissão é como se fosse a parábola do filho pródigo. É a parábola do filho pródigo, porque nós somos o filho pródigo. A parábola em Lucas, onde do pai, que a herança naquela época, como se tivesse falado que estava morto, que o pai estava morto pro filho. O filho pródigo disse pro pai: eu quero a minha herança. Saiu e foi pro mundo, gastou com prostitutas, gastou todo o seu dinheiro, foi pro mundão. Não tinha mais dinheiro, virou pobre, virou um servente. E no fundo do poço, ele ficou no fundo do poço, ele teve que comer comida de porco. Mas quando ele voltou, pai, ele disse assim: é melhor que eu sirva como um servo do meu pai, como um escravo do meu pai. Naquela época, escravos eram trabalhadores que serviam um mestre, mas tinham dignidade. Não é igual a escravidão que a gente pensa. É uma escravidão diferente. Mas quando o pai vê aquele filho, ele não fica com raiva. Ele vai, corre e abraça ele. E é o que acontece na confissão. Quando você recebe as palavras: eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é como se Deus tivesse abraçado: meu filho, eu te perdoo. Vai em paz. Então, que a gente busque esse sacramento. Que a gente verdadeiramente, se você está em pecado mortal e precisa te confessar, se confessa. Tira esse orgulho que você tem de si mesmo, vai confessar, tira vergonha na cara. Para de ser besta. Porque você não tem nada a perder. Absolutamente nada a perder, você só tem que ganhar. Então, espero que esse vídeo ajudou e que Deus abençoe muito.